No MPTV de hoje, vamos entrevistar o promotor de justiça Cláudio Rebelo. Ele é coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Olá, promotor. Olá. Para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam compreender o que faz, o que demanda o CAOP da probidade, é necessário explicar para elas o que significa improbidade. Improbidade é você praticar um ato ilícito, administrativo, porque é um ato ilícito contra a administração pública. Então, são atos que ofendem o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, ou então que causem dano ao patrimônio público, ao erário. Esses atos são considerados atos de improbidade. O CAOP, ele orienta, os promotores de justiça sobre como orientar, sobre como sanar essas questões da defesa do patrimônio público. Quais são os projetos principais que o CAOP da Probidade tem trabalhado? Então, é excelente sua pergunta, porque o Centro de Apoio funciona exatamente na tentativa de dar uma diretriz institucional na atuação dos promotores, especificamente na defesa do patrimônio público. Trabalham por demanda os promotores, ou seja, chegam a alguma demanda, eles têm que agir, mas a instituição escolhe alguns temas prioritários para que os promotores atuem, mesmo que sem demanda, mesmo que sem serem provocados. De forma preventiva. De forma preventiva. Por exemplo, o portal de transparência. A administração do Ministério Público escolheu esse tema como um dos prioritários, ou seja, para que os órgãos públicos, em especial municípios e câmaras de vereadores, tenham seus portais da transparência efetivamente funcionando, mantidos corretamente, porque entendemos que, se isso ocorrer, a comunidade vai ter acesso, vai ter transparência, vai trabalhar com a informação, vai saber o que está, no quanto, em que, como. E aí, estão dizendo que está sendo asfaltada a minha rua. Está aqui no portal de transparência, mas eu estou vendo que não está acontecendo nada disso. Vou denunciar. Então, o portal de transparência é uma ferramenta fundamental para a população saber como e em que estão sendo gastos o dinheiro público. Além disso, nós trabalhamos um eixo que nós denominamos administração pública legal. Nesse eixo, a gente trabalha a questão das procuradorias, ou seja, um ralo de dinheiro público na contratação de escritórios de advocacia. Sim. Então, as procuradorias têm que ser concursadas, têm que ser estruturadas. Então, estamos trabalhando para que os municípios tenham suas procuradorias institucionalizadas. Do mesmo modo, o controle interno. O controle interno é fundamental. Ele está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e ele previne para que o órgão, ele aponta: olha, gestor, você está fazendo isso aqui errado, corrija, comece a atuar dessa forma. Também estamos trabalhando nesse setor fortemente. E temos mais alguns outros temas, como Câmara em Dia, por exemplo, que é exatamente para o TCE. Ele aprecia, o Tribunal de Contas, ele aprecia as contas dos gestores, mas encaminha, principalmente no caso de prefeitos, para as câmaras fazerem um julgamento político. Sim. E às vezes as câmaras ficam ali parado aquilo ali, anos até prescrever. Então, ou até mesmo quando não surta mais nenhum efeito. Então, nós estamos trabalhando para que as câmaras exerçam a sua função, exerçam a sua obrigação, que é julgar essas contas que estão lá. Então, são alguns dos projetos que o Ministério Público está atuando para a defesa do patrimônio público. Promotor, e quais são as consequências para a sociedade, para a população em geral, quando uma gestão ela não peca por esse lado, quando essa gestão ela não tem probidade, quando essa gestão não tem a preocupação com o patrimônio público? Perfeito. A lei de improbidade, que é de 92, a lei 84/29, ela prevê lá no artigo 12 as suas punições, tanto para aquelas que geram apenas ofensa a princípios, como moralidade, legalidade, publicidade, eficiência, ou aquelas, no inciso 2, aquelas que geram dano ao erário, e inciso 3, as que geram enriquecimento ilícito. Ou seja, há um crescimento patrimonial totalmente desproporcional do gestor. Então, ela divide nessas categorias, mas em todas só muda o prazo, as punições são as mesmas, só muda a intensidade.
multa, ressarcimento ao erário, proibição de contratar com o poder público durante determinado tempo, suspensão dos direitos políticos, isso é importante, que aí o gestor fica impedido de ser candidato, por exemplo, e a perda da função pública ou cargo público que porventura esteja ocupando. Então, essas são as consequências que a lei de improbidade prevê. Promotor, nós temos agora a participação do público nas ruas de São Luís. No caso de uma denúncia de improbidade administrativa, será que poderia ser anônima a denúncia? Como é que eu poderia proceder? Pode. Nós temos uma gama de mecanismos para que o cidadão possa exercer efetivamente a sua função. Lembrando que nós vivemos numa democracia participativa, não meramente representativa. Então, o cidadão não cumpre a sua função só votando, ou sendo votado, se ele assim desejar, mas participando efetivamente da política pública. Isso são os controles externos, né, os conselhos, tá? Conselhos que a gente sabe que tem de vários tipos, mas também na fiscalização mais direta da aplicação do recurso público. Ele pode denunciar indo na promotoria de justiça, certamente será muito bem atendido. Ele pode denunciar pelos mecanismos de ouvidoria, né, tanto pelo site quanto pelo telefone. Ele pode denunciar por uma carta, pode fazer um documento, postar esse documento dirigido ou aqui à Procuradoria, ao Centro de Apoio Inclusive, ou diretamente à Promotoria, que é o órgão destinatário mesmo que vai apurar aquela infração. Agora, quanto à denúncia anônima, pode denunciar de forma anônima, sim, mas pelo menos descrevendo minimamente mesmo a irregularidade. Olha, eu tenho conhecimento que tem recurso que está previsto para asfaltar a rua tal e essa rua não foi asfaltada. Ou seja, você está dizendo o que, onde, e aí você direciona o promotor para investigar. Mas se você fizer uma denúncia genérica e ainda de forma anônima, vai praticamente que inviabilizar a apuração daquela denúncia. Cláudio Rebelo, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço, o Ministério Público está à disposição, em especial o Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público. Até a próxima edição.